O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, o cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia de hoje, a primeira leitura e o salmo se referem a um evento ocorrido entre os judeus, entre o povo de Deus do Antigo Testamento, o chamado exílio da Babilônia. O povo de Deus foi levado no século VI cativo para a Babilônia. A cidade de Jerusalém foi destruída. O templo de Deus foi aniquilado. E o povo do Senhor foi levado como prisioneiro para uma terra distante chamada Babilônia, por um rei chamado Nabucodonosor. E lá eles permaneceram por cerca de 70 anos, longe da terra que Deus tinha dado a eles a partir de Abraão. Deus tinha prometido aquela terra a Abraão, para aquela terra tinha retornado Moisés com todo o povo que ele liderava, do Egito, da terra da escravidão. E a vinha do Senhor foi assaltada. O povo de Deus foi aniquilado por permissão do Senhor por causa dos pecados daquele povo. Levados então para a Babilônia, lá permaneceram tristes. Lá permaneceram tristes, mas fiéis, à espera da intervenção de Deus em favor deles. Quando Deus quis, ele suscitou um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, que conquistou o Império Babilônico e permitiu que o povo de Deus pudesse regressar à sua terra, a fim de reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo de Deus que tinha sido destruído. Vejam só, na leitura do livro do profeta Jeremias, o Senhor lhes recorda que seria fiel à sua palavra e que faria com que eles retornassem da Babilônia para a terra que ele lhes tinha dado. Prestemos atenção ao que diz o Senhor. Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu trarei do país do norte, isto é, da Babilônia, e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. Quem quis retornar da Babilônia depois de 70 anos? Os mais pobres. Um resto do povo que tinha permanecido fiel. E esse resto era composto de que tipo de pessoas? De pessoas fracas. Mulheres grávidas e parturientes, que tinham recém dado à luz. Cegos e aleijados. Os mais ricos, os mais abastados, já tinham feito a sua vida na terra da Babilônia e não quiseram regressar.
Mas os mais pobres, o povo fiel do Senhor, ao saber que Ciro, rei da Pérsia, tinha permitido o regresso deles à sua terra, não pensaram duas vezes. Ainda que fracos, tomaram o rumo para a terra prometida, para aquela terra que Deus prometeu aos seus pais, que mana leite e mel. Então, a palavra continua. É uma grande multidão que retornará. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. E os conduzirei por torrentes d'água por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Veja, o exílio da Babilônia é a imagem do nosso exílio. Quantas vezes nós nos colocamos longe do Senhor? O pecado nos arranca da presença de Deus e nos leva cativo consigo para a terra da Babilônia, isto é, para a terra da escravidão. Mas a misericórdia de Deus se sobrepõe ao nosso pecado. Deus é fiel, embora nós não o sejamos. E no momento oportuno, Ele intervém para arrancar os seus da goela do leão e levá-los novamente à sua presença. Veja, o exílio da Babilônia, o cativeiro da Babilônia é um símbolo para nós cristãos da escravidão do pecado, para a qual a gente se encaminha por culpa própria, mas da qual Deus nos arranca por misericórdia dele. E assim continua o Salmo, que foi escrito, Salmo 25, 125, 126, foi escrito para descrever esses eventos. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Quando o Senhor reconduziu à terra os cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca e nossos lábios de canções. Entre os pagãos da Babilônia, se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte ao Senhor como torrentes no deserto. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Vejam só, quando o povo foi destinatário da misericórdia de Deus e ficou ciente que podia retornar à sua terra natal, depois de tantos anos no exílio, a boca deles se encheu de sorriso. A sorte deles mudou. E quando nós reconhecemos que em Deus há misericórdia para perdoar todo e qualquer pecado, desde que a gente se aproxime dele com confiança e com arrependimento, não existe outra atitude senão a mesma dos judeus libertos da Babilônia. Encher-se de sorriso a nossa boca e nossos lábios de canções. Canções louvores a Deus, porque não permitiu que o pecado e a morte sejam a última palavra em nossa vida. E veja só como no Evangelho, Jesus é responsável pela cura de um cego. Lembremos-nos que dentre aqueles que retornaram para a Babilônia, havia cegos, um povo fraco. Aqui quando ele fala cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes, são pessoas que não conseguem se defender. Este povo é aquele que o Senhor leva para a terra da qual eles foram arrancados pelo rei Nabucodonosor. E aqui o Senhor se aproxima de um cego para fazê-lo enxergar novamente a fim de que se torne seu discípulo. Veja só, o Evangelho diz que Jesus saiu de Jericó, da cidade de Jericó, rumo a Jerusalém. Jericó ficava a 25 quilômetros de distância de Jerusalém, junto com seus discípulos e uma grande multidão, que se encaminhavam junto com ele para Jerusalém, a fim de celebrar a Páscoa dos judeus. Um homem, cujo nome não aparece, ele é conhecido como filho de Timeu, Bartimeu. Aqui Bartimeu não é o nome dele, é o apelido dele provavelmente. Bar, no aramaico, é filho. Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Ele não podia se locomover para Jerusalém, então ficava à beira do caminho,
para receber alguma doação, alguma esmola e também para saudar o povo que se encaminhava para o templo de Jerusalém. Ouvindo dizer que Jesus o Nazareno estava passando, ele começou a gritar. E gritava o quê? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Veja, Jesus é chamado por ele de filho de Davi. Por quê? Porque no Antigo Testamento está escrito que Deus enviaria um homem da descendência de Davi para reinar sobre o povo, sobre a casa de Israel, fazendo com que Israel recuperasse toda a sua glória. A glória que tinha nos tempos áureos do rei Davi. Deus tinha prometido um descendente. Ele prometeu que firmaria o trono desse descendente de Davi para sempre. Por isso, quando esse cego olha para Jesus e diz, filho de Davi, ele está dizendo, tu és o Messias, tu és o esperado, tu és o rei de Israel. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Porque Jesus, enquanto caminhava, ensinava. E a gritaria desse homem impedia que os seus discípulos escutassem o ensinamento de Jesus. Então diziam àquele cego, cala a boca. Mas era a única chance dele. Era uma oportunidade que ele não podia deixar passar literalmente por ele. Por isso ele gritava mais alto ainda, dizendo, filho de Davi, tem piedade de mim, até ser notado por Jesus. Quando Jesus o notou, ele disse, chamai-o. E aqueles mesmos que tinham mandado ele calar a boca disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Os mesmos que tinham mandado, fique quieto, agora dizem, vai, pode ir, o Senhor está te chamando. A palavra de Deus diz que o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Veja, o cego, ele tinha um manto com o qual ele se protegia durante a noite, porque lá faz muito frio à noite, e durante o dia também. Ele se protegia dos ventos, ele se protegia da areia. Ele não podia largar aquele manto dele, porque nele ele depositava a sua confiança. Naquele manto ele escondia o dinheiro que ganhava das esmolas. Aquele manto era tudo para ele. Imagine só, ele era cego. Se ele se levantasse sem pensar no manto, talvez ele não conseguisse voltar ao mesmo lugar para encontrá-lo. O manto poderia ser roubado. Mas aquele cego não pensa duas vezes em abandonar aquele manto, que lhe dava uma sensação de segurança, de comodidade. O cego joga o manto, dá um pulo e vai até Jesus. Então Jesus, com toda delicadeza, lhe pergunta, o que queres que eu te faça? Mas para que uma pergunta dessa? Todo mundo sabe o que ele quer enxergar. Mas Jesus só intervém quando escuta a resposta da sua pergunta. Olha a delicadeza de Jesus. Não se serve dele para fazer showzinho. Vem aqui, eu vou te curar. Não. O que queres que eu te faça? E o cego responde, mestre, que eu veja. E Jesus diz, vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Veja, Jesus lhe deu vistas para que ele se tornasse discípulo dele. Havia muitos cegos em Israel. Jesus não curou a todos. Jesus curou aquele cego. E aquele cego se tornou discípulo dele. Veja, esse homem sentado à beira do caminho, cego e mendigo, vendo Jesus passar, é uma imagem da humanidade. É uma imagem de nós. É a sua imagem. Jesus está passando pela sua vida e você, cego e mendigo, não tem outra coisa a fazer senão clamar por ele, dizendo também, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, arranca a minha cegueira. E aqui eu não me refiro tanto à física, mas sobretudo à espiritual.
Arranca a minha cegueira, porque eu não suporto mais viver de migalhas de amor. Amor que o mundo me dá. Porque há pessoas que gostam de viver de migalhas do amor dos outros. Estão sempre à procura de alguém que possa trazer alguma sensação de prazer e de satisfação. Mas não existe nenhuma criatura sobre a face da terra que possa preencher o vazio do nosso coração. Porque o vazio do nosso coração tem o tamanho de Deus. Nós somos esse cego e mendigo à beira do caminho. Mas se nós gritarmos com força, clamarmos por Jesus, Ele vai parar, vai nos chamar e nós vamos poder solicitar também: Senhor, que eu veja. E Ele vai nos fazer ver novamente, para seguirmos a Jesus. Você quer que as escamas dos seus olhos caiam e você passe a respeitar o que é essencial na vida, a reconhecer o que vale a pena e deixar para trás a sua capa, o seu comodismo, aquilo em que você coloca a sua esperança? Clame por Jesus Cristo, dizendo interiormente: Filho de Davi, tem piedade de mim. Arranca-me do meu lugar e me faz teu discípulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.